Olá, boa tarde para você. O JC Debate de hoje recebe Ana Cássia Maturano, psicóloga e psicopedagoga clínica. E também Cristina Carvalho, pedagoga e coordenadora do Colégio Joana d'Arc. Nós vamos conversar sobre frustração infantil, o medo e a ansiedade dentro e fora da escola. Muito boa tarde a vocês. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Olha, antes de iniciar, uma pergunta ampla, né, mas que acho importante para a gente começar essa discussão. A frustração entre crianças, começando por você, Ana, na sua opinião, ela é um fenômeno moderno que só agora está sendo discutido ou ela sempre existiu e não havia muito interesse por essa questão? Na minha opinião, ela sempre existiu, mas acho que agora é mais evidente, né? A frustração, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos sempre nos frustrando. Mas hoje, as pessoas estão muito preocupadas em não frustrar-se e não frustrar as crianças. E na sua opinião, Cristina? Eu acho que sempre existiu, né? As crianças sempre passaram por esses problemas de frustração, mas não era muito discutido nem em casa, né? Os pais encobriam o que estava se acontecendo com as crianças, e com medo até de abordar algum assunto. E hoje não, hoje é tudo mais aberto, mais liberal, até na escola. O fato de não ter havido esse diálogo sobre isso lá no passado, isso pode ter trazido reflexos negativos na formação dessa criança, Ana? Não, eu acho que não. Eu acho que o problema nós temos hoje. Hoje as pessoas têm muito medo de frustrar as crianças. Então, hoje nós estamos vivendo uma época do tudo pode, onde tudo quer e tudo é satisfeito. Então, quando não é satisfeito, aí cria-se um grande problema. Mas isso não é verdade. Cristina? Eu acho assim, nós temos hoje adultos muito frustrados. Então, nós precisamos tomar cuidado hoje para educá-los de uma forma diferente do que foi antigamente. Hoje nós temos, eles não estão assumindo muitas coisas, né? Alguns problemas estão deixando para lá justamente por essa frustração que não foi trabalhada. Muito bem, a gente tem uma reportagem aqui, vamos acompanhar agora. O mercado de produtos infantis movimenta cerca de 80 bilhões de reais por ano. Desde muito cedo, as crianças querem ser um reflexo dos pais. Muitas meninas, por exemplo, experimentam roupas e sapatos das mães e já começam a mostrar interesse pela maquiagem. Nessas horas, vale um alerta aos pais. A vaidade precoce pode não ser saudável e precisa ser controlada para garantir a segurança dos pequenos. Na França, proibiu os concursos de Miss infantis. A decisão é uma forma de tentar evitar a adultização precoce das crianças. No Brasil, que também promove as pequenas misses, o mercado infantil representa algo em torno de 50 bilhões de reais a cada ano. Já o setor de cosméticos infantis apresenta um crescimento de 14% a cada ano e deve movimentar mais de 2 bilhões de reais em 2013. A indústria de cosméticos oferece uma linha cada vez maior de produtos voltados ao público infantil e cresce também o número de salões especializados no atendimento a crianças. Eu senti que de um tempo para cá a procura deve ter aumentado e a quantidade de concorrentes também, o que eu acho bem saudável, porque cria-se o conceito de que existe um salão voltado para criança. Carolina tem 9 anos, é filha de Cristiane. Ela gosta de brincar no salão, onde vai uma vez por semana. Eu gosto de fazer uma hidratação, de fazer escova no cabelo e de pintar a unha. Enquanto ficam no mundo do faz de conta, tudo bem. O que não pode é adultizar a criança. O alerta é dessa psicanalista infantil. Esse mini adulto por fora, ele é de fato uma criança muito regredida, com idade mental muito abaixo da idade cronológica da criança. A psicanalista diz ainda que, na maioria das vezes, a intenção dos pais é boa, mas pode trazer sofrimento para todos na família. Quando ela vai se relacionar com as outras crianças, ela não consegue responder com maturidade ao contato e os vínculos com as outras crianças.
Só uma correção aqui, na verdade, eu disse que o mercado de produtos infantis movimenta cerca de 80 bilhões, é menos, mas é muito ainda, são 50 bilhões de reais. Na sua opinião, Cristina, essa adultização da criancinha, o que vai acontecer ali na vida dessa criancinha? Olha, eu acho muito precoce, horrível isso. Eu tenho crianças hoje de 4 anos que não quer comer um chocolate porque senão vai engordar. Então, isso é muito ruim, né? Porque o padrão de beleza hoje é e que não é o certo para você ser um indivíduo com caráter, tudo não vai depender disso. Então, acho que a gente precisa pensar mais na criança de hoje, a parte emocional dela, para que ela fique mais segura no futuro, trabalhe melhor. De que maneira os pais devem fazer isso? Eu acho que a criança precisa ter um pouco de maquiagem, sim, principalmente o batom. Eu acho que a mãe deve orientar e ela deve até imitar a mãe num batonzinho. Eu acho que isso é super saudável. Mais do que isso, não. Então, o pai e a mãe precisam mostrar que aquilo não é importante. O que é importante, o que ela faz, as coisas boas, o que nós hoje estamos pedindo bastante são os valores, né? Que está deixando muito de lado. Ana? Eu acho que tem um risco muito grande de a pessoa se estruturar numa aparência. Então, né? O que ela vale pelo que ela parece, pela sua aparência, né? Pelo que os outros estão vendo, mas não pelo que ela realmente é. Então, são aquelas pessoas, pensando longo prazo, que correm um sério risco de repente, por exemplo, só ser valorizada pelo corpo. Então, pessoas que não desenvolvem outras áreas da vida, mas pensando num adulto já, né, a questão da sexualidade, pensar na troca das coisas pela sexualidade, porque ela se vê apenas como um corpo e não como uma pessoa que tem diferentes áreas da vida, né? Agora, é uma situação complicada, porque muitas mães foram educadas também dessa forma, né? E tiveram a sua formação ali de valorização à imagem e tudo. Como deveria ser o comportamento dos pais nesse momento? Então, se a criança demonstra interesse em fazer uma maquiagem e tudo, na prática, como dizer para essa criança o que é o correto, Ana? Bom, eu acho assim, não tem problema, concordando com a Cristina, ela passar um batom, de vez em quando ir na manicure fazer uma unha. O que ela não pode é ser reduzida a isso. Então, por exemplo, eu já tive casos no consultório que eu perguntei para uma mãe, e vocês têm uma proximidade, uma mãe de uma adolescente, né? E eu sabia que elas valorizavam muito a aparência. Ah, tenho sim. Ela sempre que vai sair, ela pergunta, mãe, tá boa a minha roupa? E não era isso que eu estava perguntando, eu queria saber se elas conversavam, falavam sobre a vida, sobre as questões do dia a dia, da escola. E a mãe reduziu tudo a uma aparência. Não, ela pergunta se o cabelo dela tá bom. Eu falo, olha, tá precisando de uma hidratação. Olha, tem um batomzinho aqui. Trocou a chupeta pelo batom. Uma criança não troca a chupeta pelo batom, a não ser que a mãe introduza isso, né? Entendi. Então, a questão é do que está sendo valorizado nessa criança. A partir de que idade uma criança ela passa a compreender valores éticos, valores morais, Cristina? Eu acho que a criança precisa, lá pelos 5 anos, Cássia, mais ou menos. Ela já começa a entender as coisas dos valores. Né? Você já precisa começar a passar, né? Mas eu acho que assim que ela se acha como gente, né? Se enxerga, você já pode começar. Isso não pode, isso é certo, isso é errado. Então, já precisa começar lá de pequenininho, dizendo o que é certo, o que é errado. Né? Então, lá atrás já começar a impor limites. Já precisa. Sem dúvida, porque assim, a própria realidade em si, ela já é um limite, né? A grande questão do homem é lidar com a realidade. Ela que impõe um limite, né? Então, isso, a criança, quando ela nasce, ela já se frustra. Por quê? Porque não sei se o que ela imaginava que vinha depois era o que se apresentou depois. Eu não sei. A frustração faz parte desde sempre da nossa vida. Mas
educar uma criança a colocar os limites desde sempre. Desde que ela nasce dentro, claro, do que um bebê seria um limite, né? Mais alguma consideração, Cristina? Não, eu acho que isso é muito importante que a Cássia está falando, porque hoje a frustração está muito presente em nossas crianças. Tudo eles está frustrado, né? Ficou frustrado. Então, os pais também precisam tomar muito cuidado com esse valor. Também não é assim, né? Está se dando muito valor a isso. Eu acho que criança tem que ser criança. Tem que trabalhar isso com mais naturalidade, não é tão... A frustração, assim, ela na maioria das vezes é porque a criança quer, faz uma birra, né? A gente fala, eu quero aquele brinquedo e não pode receber, é isso? Não, eu não acho que seja só isso. Eu acho que aí é manha. Eu acho que uma frustração, uma separação, uma morte, né? Esse ano nós trabalhamos com um livrinho com as crianças pequenas, que é o Guarda-Roupa Encantado, onde você tem todas as suas emoções que você pode trocar a roupa. Então, eu estou triste, qual é a roupa que eu vou pegar nesse guarda-roupa encantado? É uma frustração. Então, nós estávamos trabalhando com as crianças as frustrações. Até tivemos uma criança que disse, quando eu nasci, a minha mãe faleceu. Qual é a roupa que eu vou usar para isso? Eu fiquei muito triste. Então, isto é uma frustração, né? Que você tem que trabalhar. Muito bem, a gente tem mais uma reportagem aqui, a gente vai acompanhar. Uma pesquisa aponta crescimento da obesidade entre crianças de 10 a 14 anos no estado de São Paulo. Daniel está preocupado com a balança. Aos 12 anos, o menino está acima do peso. A recomendação médica é reduzir o tempo dedicado às atividades favoritas. Quando você está na sua casa, você faz o quê? Fico jogando videogame em casa. Passa muito tempo no videogame? Passo, umas 4 horas por dia. São justamente atividades relacionadas à tecnologia as principais responsáveis pelo crescimento do sedentarismo entre as crianças e, por consequência, o aumento da obesidade infantil. É o que mostra uma pesquisa do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano. Em 1974, 4% das crianças eram obesas. Em 2012, o número passou para 56%. E mesmo as crianças sedentárias que escapam de desenvolver doenças estão em risco. A falta de atividade física na infância compromete a vida adulta. A recomendação é de que as crianças façam pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Quando elas já têm sobrepeso, esse tempo deve subir para 90 minutos. Qualquer atividade com movimento que gaste mais calorias do que ficar sentado já é considerado atividade física. Caminhar e até subir e descer escadas. O exercício é uma das opções e tem um segredo para que ele seja incluído na rotina com mais facilidade. Fazer algo que também dê prazer. Foi justamente o que fez o Matheus. Encontrou na piscina um jeito divertido de perder peso. Desde que começou a natação, há um ano, ele já perdeu 5 quilos e ficou treinado também em saber os benefícios que o exercício traz. Porque é mais saudável para mim, eu me desenvolvo, eu emagreço. E quando a preguiça bate, a mãe não deixa opção. Como quem dita a regra sou eu, então ele tem que fazer, não tem jeito. Quer dizer, me parece então que existem momentos que a mãe precisa falar, vai ser assim, ponto. E ponto. Mas esse é o papel do pai e da mãe. Ele não é amiguinho do filho, né? Ele precisa colocar os limites para ele. Hoje a gente vê as crianças com brincadeiras bem diferentes, né, do que era do passado. Então, essa questão da obesidade tem crescido muito, porque não se brinca mais nas ruas, né? Os brinquedos estão todos ali dentro daquele quarto. Eletrônicos. Essa questão da obesidade também foi citado já, mas vamos falar mais um pouco. A questão da obesidade é uma das razões de frustração também para as crianças, Ana? Então, né, aí já entra assim a falta de limite da própria família, né? E então a criança quer comer isso, não é saudável, mas ele quer. Eu vou falar não, o que custa? Não custa nada, né? Mas ele vai ficar triste, né? E aí a gente já cria outros problemas, né? Que até psíquicos, né? A criança aprende a saciar qualquer desejo através da comida, né? Então, nós temos os gordos obesos, que ficam se comendo e nunca estão satisfeitos. Ansiedade, né? Porque, na verdade, a gente tem um problema com esse consumismo que vai além da comida, né? Que as pessoas elas não estão conseguindo identificar do que elas realmente querem.
Então, nós temos os compradores compulsivos, pessoas que compram muito, pessoas que comem muito, porque enxergam, aprenderam que é através da compra que eu satisfaço alguma necessidade, dos presentinhos, né? Aqueles presentinhos, não, porque minha filha quer uma boneca e não é Natal, não é Dia das Crianças, não é aniversário, e aquela boneca está lá, né? Então, isso está confundindo a identificação dos reais desejos. Cristina? Tudo que é em excesso é perigoso, né? Então tem que se moderar, tem que dar limites, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje recebemos a psicóloga e pedagoga Ana Cássia Maturano e também Cristina Carvalho, pedagoga e coordenadora do Colégio Joana d'Arc. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o JC Debate. Hoje nós conversamos com a psicóloga Ana Cássia Maturano e também com a pedagoga Cristina Carvalho. Olha, as escolas públicas do litoral paulista recorrem à terapia alternativa para tratar alunos e conseguem diminuir os problemas em sala de aula. O barulho dos colegas de classe irritava e tirava a atenção de Manuela, de 6 anos. Em casa, ela ficava agitada e brigava com a mãe. Há mais de um mês, ela começou a usar florais 4 vezes ao dia e agora está mais tranquila. Ela senta para ver um desenho que antes ela não sentava, para ver um filme. Ela senta, ela brinca mais com o irmão, que antes brigava mais, porque ela não tinha paciência. Alunos de 2 a 14 anos das escolas públicas aqui do Guarujá, no litoral paulista, estão usando florais para combater a depressão, a hiperatividade e os problemas de convivência. O projeto Florais na Escola funciona desde 2011 e já atendeu a 31 escolas da cidade. O uso dos florais não dispensa tratamento médico e é feito em conjunto com psicólogos. O uso só acontece após a explicação da terapia para professores e pais. O objetivo do trabalho do Florais é trazer harmonização e equilíbrio para o ambiente escolar.
de uma forma que você possa observar, né, a personalidade do ser e nele se trabalhar, equilibrar essa personalidade. O projeto também abrange pais e familiares dos alunos. Mariana, outra filha de Eliane, perdeu o emprego e o namorado ao mesmo tempo e entrou em depressão. Mas há 40 dias começou o tratamento com florais. Depois que eu comecei a tomar os florais, melhorei, me arrumo mais, estou mais feliz, ando dormindo agora, comendo. Importante essa iniciativa, na opinião de vocês. O que você acha, Cristina? Eu acho que não pode se misturar o floral na escola, mas essa iniciativa de se fazer alguma coisa, fantástico. Porque eu acho que isso já entra em outro campo, mas eu acho fantástico a escola trabalhar com os adolescentes, com os alunos. Ana? Eu também acho interessante, né, procurar outras alternativas. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não estar assim, colocando na criança a responsabilidade ou a culpa ou uma ideia de doença, né? Porque floral não é remédio, eu não entendo, né? Não é minha área também, mas é associado com remédio. Então, eu vou lá, eu dou um remedinho e eu resolvo os meus problemas. Então, tem até um aspecto meio mágico, né? Que às vezes a gente dá pro remédio, então o antidepressivo, né? Que vai resolver todos os seus problemas. Não, o antidepressivo não resolve o problema de ninguém, ele ajuda, né? Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado, mas parece que é feito de uma maneira muito interessante, né? Bem bacana. Agora, o projeto me chamou a atenção, né? Que ele engloba as crianças, os adolescentes e os pais, né? Interessante. Então, tratar dos pais, ter um contato maior com os pais nessa questão é importante? Olha, eu estava conversando com uma psicóloga e ela disse que antes de tratar o aluno, ela trata os pais. Aí, muitas vezes, não precisa nem fazer o tratamento com a própria criança, porque já resolveu dentro da família. Não sei se você concorda, Cássia. Concordo, é interessante, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu recebo no consultório, quando eu vou atender uma criança, sempre primeiro a gente inicia com os pais. Né? Isso é regra. E às vezes, depois de uma primeira conversa só com os pais, eles já falam, nossa, você sabe que ele já melhorou? Falei, olha, não foi mérito meu, né? E explico que aí já só dessa iniciativa, né, desse olhar, de procurar uma ajuda, seja nos florais, com o terapeuta, com a coordenadora da escola, isso já tem uma mudança na própria dinâmica daquela família. Muito interessante. Mais uma reportagem, olha. Um bom exemplo de superação de dificuldades e frustrações é o jogador Cafu, considerado um dos melhores laterais de todos os tempos. Apesar da fama, ele não esqueceu as suas origens na periferia de São Paulo. Ele superou problemas e criou uma fundação para ajudar crianças pobres de São Paulo através de aulas de futebol. Jardim Irene é uma das mais pobres e violentas favelas de São Paulo. Muitas das crianças que moram na comunidade partilham do mesmo desejo, virar uma estrela do futebol. Mas enquanto o sonho não vem, o esporte tem ajudado como um meio de integração social. Criada pelo ex-lateral Cafu, uma fundação com o mesmo nome dele recebe 750 crianças todos os anos para fazer o que mais amam. Gosto muito do futebol. Se eu não jogasse futebol, eu não ia ter mais o que fazer. Você é ser jogador de futebol. Eu vim pra cá pra brincar um pouco de futebol. A ambição dos filhos é a mesma da dos pais. Gostaria muito que ele fosse profissional. Eu acredito que ele vai ser sim. Cafu é considerado um dos melhores laterais direitos de todos os tempos. O único jogador da história a disputar 3 finais de Copa do Mundo, ganhando 2, 94 e 2002. O objetivo da Fundação é 100% inclusão social. Fazer com que as crianças se integrem na sociedade de uma maneira mais igual. Que elas tenham oportunidade de desenvolver o seu trabalho, tenham oportunidade de colocar a sua capacidade e a sua inteligência em prática. Na fundação, as crianças jogam bola, mas a experiência não para por aí. Elas ainda têm aulas de computação de graça. O sonho de ser uma estrela de futebol é muito raro de se concretizar. Por isso, a educação é a grande jogada para fazer um gol de placa no futuro. Bom, é um projeto admirável, né, de inclusão, mas até que ponto essa cobrança assim exagerada para esse menininho ali, que de repente ele quer ser jogador de futebol e ele descobre que não tem condições, não vai ser um bom jogador de futebol, pode ser prejudicial, Ana? Assim, depende de como a família vai lidar com isso, de como ele vai lidar com isso, mas isso faz parte da vida. Quantas coisas, não só o menininho pobre da periferia,
quantas coisas nós mesmos já tivemos desejo de realizar, de fazer e não conseguimos. Então, para que serve a frustração também? Só para deixar a gente triste e deprimido num canto? Não. A frustração é importante para o próprio desenvolvimento e crescimento da criança, do indivíduo, né? Porque nós, adultos, também temos muitas coisas, né, que queremos e não temos. Isso nos impulsiona a lutar, a desenvolver, a ir em frente, a buscar, né? Então, pode ser frustrante, sim, mas quantos menininhos vão ser um cafu na vida? Sim. Concordo com a Cássia, é isso mesmo, né? Eu acho que a frustração vem para ajudar a crescer, a ir atrás dos objetivos. Eu acho que isso é muito importante, desde a criança pequenininha, né? Gostaria de falar sobre bullying com vocês. O bullying na escola, até que ponto isso é prejudicial na formação da pessoa, Ana? Bullying é uma situação, né? Porque todo mundo passou por bullying. É isso que eu passei por bullying. Achei que agora ficou tão modismo, né? Nossa, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. É isso que eu ia falar, né? Todo mundo passa, né? E é interessante, porque aqueles bullying que se transformam em notícia, né? Relatos, né? Denúncias, né? Geralmente é engraçado isso, porque parece que parece que encontrou um casamento perfeito ali, né? É aquele que tenta provar que é forte de todo modo e encontra um indivíduo um pouco mais frágil, né? Então, isso é uma coisa que é tão comum, né? Agora, podemos deixar? De modo algum. Eu acho que assim, quando nós temos uma dupla de bullying, ou às vezes, outro dia me chegou que uma criança que eu atendo estava fazendo bullying, né? Eu falei, mas como assim, né? Conversei com ele, tudo, né? E isso acontece mesmo, mas num caso grave de bullying, a gente pensa tanto num tratamento para quem sofreu bullying, como para quem praticou. Para quem praticou. Para quem praticou está querendo provar, se autoafirmar. Tem, às vezes, uma personalidade tão frágil quanto a do outro. Às vezes até mais, né? Até porque mais. Usa porque não sabe lidar com os seus limites, com as suas frustrações, né? E tenta usar o outro, descarregar no outro as suas tristezas, as suas mazelas, né? Eu acho que muitas vezes não é bullying, eu acho que a própria criança pode resolver o problema. Ah, ele me chamou de gordo. Mas vai lá e resolve. E eu acho que hoje, qualquer coisa, os pais já estão na escola tentando resolver o problema para aquele aluno, para aquele filho. Deixe ele resolver, ele crescer com aquilo. Então, muitas vezes, com essa mídia falando tanto em bullying, os pais não estão deixando as crianças resolverem esses problemas. A gente chega, me parece, sempre num ponto, assim, da importância do diálogo. Sim. Estou enganada? Sempre. Está certíssima. Pais na escola, né? Acho que isso é importante. Passou depressa o programa, não passou? Nossa, muito depressa. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente recebeu hoje a Ana Cássia Maturano, que é psicóloga e psicopedagoga clínica. E também a Cristina Carvalho, pedagoga e coordenadora do Colégio Joana d'Arc. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um programa importante, muito bom o programa. Gostei muito. Muito obrigada. Obrigada. Espero recebê-las em breve. Obrigada. A gente chega ao final de mais uma edição do JC Debate. Muito obrigada a todos. Até o próximo programa.